Quem é que não quer ter uma vida de sucesso? Quem é que não quer ver a sua vida dando frutos? Quem é que não quer que a sua vida tenha significado, importância? Quem é que não quer ter esses resultados? Me diz. Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero deixar a minha marca de uma maneira positiva nesse mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia Manzano. Esse é o meu segundo vídeo. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, eu te convido a voltar lá. Lá eu conto pra vocês um pouquinho de como foi a minha tomada de decisão, de como que Deus me despertou para esse processo, de viver um ano com intencionalidade, projeto que foi nomeado de Projeto Metamorfose, e de como esse despertar ele foi gerado em mim através de um incômodo no meu coração. E Deus foi muito claro comigo, ele me disse claramente: Letícia, não se preocupe em construir algo, mas sim em se tornar. E ele me direcionou para um tempo de reposicionamento interno, e é nesse ponto que eu quero chegar para vocês nesse vídeo. Muito se fala nos dias de hoje sobre construir uma vida de sucesso, sobre construção de novos hábitos, sobre performance, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu tenho visto nas redes sociais inúmeros projetos de várias pessoas fazendo processos de construção da vida dos sonhos, construção de uma vida de sucesso, 180 dias para minha vida mudar, modo caverna. Pessoal, me inspirei em vários desses processos, vários desses projetos. E eu acho louvável, admirável que as pessoas, que a nossa geração tem buscado essa evolução, que tem buscado vencer a si mesmo, sabe? Só que um ponto que me chamou muita atenção e, na verdade, foi uma reflexão que o próprio Espírito Santo me trouxe, é que a maioria desses projetos, eles buscam e almejam o resultado externo. Mas quase ninguém fala sobre a parte mais importante, que é que você não consegue construir uma base sólida por fora se tudo por dentro estiver desmoronando. É de dentro para fora que flui vida do seu interior. É de dentro para fora que tudo acontece, que tudo se sustenta, que tudo se torna factível, que tudo se torna verdadeiro. Ou seja, tudo começa no interior. As raízes determinam os frutos, a fundação constrói a casa. Não adianta a gente querer burlar o processo. O que eu vejo hoje em dia na nossa geração, e eu me incluo nisso, é que nós somos muito imediatistas, nós vislumbramos muito o resultado das coisas, e para que o resultado chegue, existe um caminho chamado processo. E o processo é o mais importante, porque não adianta você criar belas metas num papel. A verdade é que a gente viveu uma vida inteira errada. Seria maravilhoso eu já construir as minhas metas práticas sobre o que eu preciso fazer no meu exterior. Mas é uma consequência. Quando a gente trata o nosso interior, quando o nosso interior é sarado, é curado, é ressignificado, o resultado externo é uma consequência daquilo que você construiu internamente. Senão a gente vai viver num ciclo repetitivo, num ciclo vicioso, onde nós cometemos os mesmos erros, onde nós estamos presos nos mesmos velhos hábitos que não queremos mais, sem entender o que realmente causa esse comportamento. Se nós não compreendermos a causa, até as respostas certas, até as melhores intenções vão nos levar na direção errada. Porque você não construiu uma base sólida, você não entendeu as suas causas, os seus porquês, você não parou para se conhecer. Que a gente pode até mudar de hábito, a gente pode mudar de ambiente, de emprego, de relacionamento, mas se a gente não tratar o nosso interior, nós vamos repetir os mesmos ciclos. Não adianta a gente ignorar o que acontece por dentro, porque a nossa bagunça interna, ela acaba vazando, respingando de um jeito ou de outro. São os gatilhos, são as nossas velhas dores que às vezes nós nem sabemos que existem, sendo despertas dentro de nós, e muitas vezes gera falta de inteligência emocional, falta de controle emocional. Por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não conseguiu distinguir, a gente não conseguiu lidar com as nossas emoções. E a gente precisa concordar que olhar pra dentro não é algo fácil de se fazer. A gente geralmente não é ensinado a fazer isso, a olhar pra si. Quando a gente é criança, as nossas emoções sempre são silenciadas de alguma forma. Ah, não chora, ai, não grita. E nós vamos crescendo, ocultando, guardando os sentimentos, achando muitas vezes que sentir, que demonstrar emoções é algo errado. Principalmente os homens, porque se eu chorar eu vou demonstrar fraqueza, eu não posso ser fraco.
Sabe, gente, isso afeta tanto quando a gente cresce, isso afeta tanto a nossa vida adulta e simplesmente nós não revisitamos isso. Nós vamos crescendo, ignorando os sentimentos, guardando lá no fundo do peito, sem saber compreender as coisas. Simplesmente isso vai respingando na nossa vida adulta e tem consequências seríssimas que simplesmente a gente vive ignorando e muitas vezes a gente trata como se fosse um traço da nossa personalidade, do nosso comportamento, da nossa identidade. A gente acaba tomando isso como nosso, como verdade, como algo intransponível e a gente acaba vestindo aquela roupa de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E não, gente, isso faz mal pra você mesmo, pra sua vida. Acaba atrapalhando os seus sonhos, o seu avanço, o seu desenvolvimento como ser humano, sabe? Eu acho que é importante a gente voltar e tratar com carinho. E porque se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não fazer por nós mesmos, quem é que vai fazer? Tem coisas que cabe a nós fazermos, tem caminhos que só você pode trilhar. E olhar com carinho pro seu interior é sobre isso. E, gente, não é um caminho fácil. Eu tô trilhando aqui junto com vocês, esse é um processo real. Eu vou ter que revisitar as minhas dores assim como eu tô falando pra vocês aqui, não é algo teórico que eu simplesmente tô trazendo aqui pra você num vídeo. Eu realmente vou fazer isso, estou fazendo isso e não é fácil. Você vai ter que revisitar dores, você vai ter que revisitar sensações que você não queria sentir, talvez traumas que você não queria, mas é necessário para que você avance, para que você construa a vida que você quer, para que você construa a versão que você quer de você mesma. E é como um mergulho, mergulhar para dentro de si é como mergulhar em um mar frio, congelante. Não é fácil você encarar o frio, aquela temperatura extrema. E você não precisa dar um mergulho de ponta. Você pode colocar o seu dedinho do pé e colocando o pé, molhando o tornozelo, aos poucos ir molhando o ombro até você se acostumar com a temperatura do ambiente e realmente conseguir mergulhar e ressignificar e sair com a alma lavada. É bem isso, sair com a alma lavada. Nossa, realmente eu consegui. Eu venci, eu reorganizei, eu consegui me reestruturar, me organizar internamente e agora eu vou com tudo. Agora é uma consequência, agora a minha vida vai dar frutos, agora a minha vida vai andar pra frente. E o meu objetivo aqui nesse processo, na verdade, tudo aqui está sendo direcionado pelo Espírito Santo para mim. Eu tenho perguntado, Espírito Santo, como vai ser? O que eu faço agora? Aí não tem um plano certo, porque com Deus é assim. A gente se joga na vontade dele e ele vai nos direcionando. E ele foi muito claro ao me dizer: olha para dentro, reorganiza o seu interior, cuida das suas raízes, porque o crescimento é uma consequência. Cada semana eu vou trazer aqui um ponto específico. Nesse primeiro período, porque nós vamos estar aqui por um ano de processo. E a cada semana eu vou trazer um tema diferente. Nesse ponto, você deve estar se perguntando, que lindo tudo isso na teoria, mas o que eu faço? Como eu me reorganizo internamente? Como eu faço isso na prática? Gente, escrever. Escrever os seus sentimentos, como é a sua perspectiva sobre você mesmo, como você se vê, como você se enxerga. Começa a fazer esse exercício. Eu comprei um diário e eu tenho tido o hábito aqui de escrever nele o que eu sinto, tudo que o Senhor tem gerado em mim. E eu te convido, pega um papel e escreve tudo que vier à sua cabeça sobre você. Conforme você vai escrevendo todos os dias o que você sente, começa a perceber os gatilhos. Eu senti medo. Por que eu senti medo? Eu senti medo quando eu fui falar com alguém, eu fui pedir alguma coisa. Eu senti vergonha quando eu me senti desconfortável com isso. E começa a perceber, você vai começar a documentar os seus sentimentos, as sensações, as percepções que você teve e depois você vai voltar e você vai ressignificar isso. A escrita traduz aquilo que a sua mente não consegue organizar. Se eu puder te dar um conselho, escreva. Comece escrevendo o que eu senti hoje, como o meu corpo reagiu, o que mais me machuca, o que mais me dá medo, quais são as feridas da infância que ainda me machucam. Infelizmente você vai ter que revisitar, mas faça esse exercício, escreva, vai ser tão bom. Você vai externalizar o que você sente. Que um tempo você vai olhar para tudo que você escreveu e você vai ver que
inconscientemente você foi curada daquilo porque você simplesmente externalizou. E não escreva só as coisas negativas, escreva o que você vê de bom em você, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas qualidades, o que eu vejo de bom em mim. Pega um papel, deixa a caneta fluir sem julgamento, sem padrões estéticos, escreve do jeito que quiser, sim, porque ninguém vai ver, é você, tá? Escreve pra você mesma. Escreve pra organizar os seus pensamentos, a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos. E se você, assim como eu, sente que precisa arrumar toda essa bagunça interna que tá aí, esse é um convite pra você. Faça esse exercício e veja o quão transformador ele é. Tente criar um hábito de escrever, de manter um diário. Você vai ver como, por exemplo, daqui a um ano, que é o nosso processo, como vai ser diferente. Quando você relê tudo que você escrever, você vai ver como você realmente mudou e como a sua vida foi completamente transformada simplesmente por criar o hábito de externalizar aquilo que você sente. É tão poderoso escrever, é tão poderoso não guardar. Não fica guardando dentro do fundo do seu peito. Não precisa sair contando pra ninguém. Conta pra você mesmo, externaliza. Deixa sair pra fora, sabe? Toda a mágoa, tudo que tiver aí, escreve no papel, lança no papel. Não precisa você ficar carregando esse fardo, esse peso dentro de você. E é isso, se você sente que você precisa olhar pra dentro de si, assim como eu, e que você precisa organizar essa bagunça interna, que você precisa ressignificar os seus medos, as suas crenças, que você precisa nutrir as suas raízes, construir uma base sólida. A palavra de Deus vai dizer que a casa construída na areia não se mantém de pé, vem o vento e vem a tempestade e ela desmorona. Mas a casa construída na rocha, ela prevalece. E eu preciso dizer para vocês que essa rocha é Cristo. Pouca força nós temos, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O convite para você é: abra o seu coração, abra a sua casa, abra as salas escuras da sua alma para Ele e fala: Senhor, vem me lava, vem me limpa. Transforma a minha vida, ressignifica, Senhor, as minhas dores, as minhas crenças. Renova a minha mente. Esse é o maior e o mais importante passo. Você até pode tentar fazer sozinha, mas por que fazer sozinho se você tem um amigo aí para te ajudar? Então, meu convite para você é: peça a ajuda do Senhor para que você possa construir uma vida nele. Como eu disse para vocês, quem está me conduzindo por esse processo é o Espírito Santo. Não sou eu, não é pelas minhas mãos, não é pela minha sabedoria, porque eu não tenho, não é pelo meu conhecimento, mas é por Ele. Ele tem me inspirado, me direcionado. Esse foi o nosso segundo vídeo aqui do canal, o segundo vídeo desse nosso processo de um ano que eu vou documentar aqui pra vocês. Eu espero que vocês me acompanhem, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido válido pra vocês. A cada semana eu vou trazer um tema diferente, a gente vai trabalhar em cima desse tema. E o meu objetivo aqui é ajudar você a viver também o seu processo, a você também mergulhar nesse processo de transformação para que você encontre em si a sua melhor versão. Eu sou nova por aqui, sou nova no YouTube, tá sendo um caminho novo pra mim. Eu estou aqui me desafiando, saindo da minha zona de conforto. E eu quero te pedir, se inscreve no canal, me acompanha, curte esse vídeo, compartilha, comenta. Por hoje eu quero te perguntar: qual bagunça você precisa organizar aí dentro de você? Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.